Aqui estamos outra vez para continuar os nossos estudos das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo E a Vida Continua, o último livro da série de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Reencontro. Evelina despertou num quarto espaçoso com 2 janelas deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou. Diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação. Como teria entrado na amnésia de que estava tomando agora à tona da consciência? Desemperrou a custo os mecanismos da memória e passou a lembrar-se, vagarosamente, a princípio, indescritível pesadelo lhe conturbava o repouso começante. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se movendo num mundo exótico de imagens que a fazia regredir na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases da sua curta vida. Voltara no tempo, reconstituíra todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai, chegando morto ao lar, quando contava somente 2 anos de idade. Nesse filme, que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira, de novo, os gritos maternos e enxergava, à frente, os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que lhe abatia sobre a casa. Depois, registrara a impressão de tremendo choque, algo como se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Logo após, o sono invencível. De nada mais se apercebera. Quantas horas gastara no torpor imprevisto? Estaria regressando a si, vencido o colapso por efeito de algum tratamento de exceção? Por que não via ali, junto do leito, algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações? Tentou sentar-se e o conseguiu, sem a menor dificuldade. Inspecionou o ambiente, concluindo de o pouso lhe trocara. Inferiu das primeiras observações que, tombada em desmaio, fora reconduzida ao hospital e ocupava agora larga dependência, que o verde claro tornava repousante. E mesa próxima viu rosas que lhe chamavam a atenção para o perfume. Cortinas tênues bailavam de manso aos ritmos do vento que penetrava nas venezianas, diferentes, talhadas em substância semelhante ao cristal, revestido de essência esmeraldina. Em tudo simplicidade e previsão, conforto e leveza. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. Recuperara-se, enfim, e refletiu alegre. Conhecia a presença da saúde e a testemunhava em si mesma. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Sentia fome. Onde o marido? Onde os pais? Desejava gritar de felicidade, comunicando-lhes que sarara. Aspirava a dizer-lhe que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. No íntimo, agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento. Ansiava estender a jubilosa gratidão aos seres queridos. Não mais lograva sopitar o coração embriagado de regozijo e, por isso, buscou a campainha rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de irradiante carinho. Evelina aceitou com naturalidade a cooperação da desconhecida. Enfermeira, falou a recém-chegada, posso rogar-lhe o favor de chamar o meu marido? Tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre suas melhoras. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia necessidade de reencontrar os familiares, de maneira a repartir com eles o próprio júbilo. Compreendo, redarguiu a serviçal, com inflexão de ternura. Tenho sede de entender-me com alguém, aditou a convalescente, animada. Como se chama a senhora? Chame-me irmã Isa.
De certo a senhora me conhece. Sou Evelina Serpa e devo ter aqui minha ficha. Sim, irmã Isa, que me sucedeu? Estou bem, mas num estado estranho que não sei definir. A senhora passou por longa cirurgia. Precisa descansar, refazer-se. Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Sabia-se operada, passara pela dolorosa ablação de um tumor. Estivera em casa, melhorara tanto que obtivera um passeio com o marido pelas estradas do Morumbi. Apesar de tudo, reconhecia-se novamente hospitalizada, sem poder ajuizar dos motivos. Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionava o botão cinza em determinado recanto, comunicando-se com o médico de plantão. Em 2 minutos, um homem de branco entrou calmo, cumprimentou a doente, examinou-a, sorriu satisfeito. Doutor, começou dizendo ansiosa por justificar-se, e pediu informes. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito com que o hospital a brindava? O facultativo ouviu-a paciente, rogou-lhe conformidade. Retornaria aos parentes, mas precisava reajustar-se. Gesticulando carinhosamente, qual se sossegasse uma filha, aclarou. A senhora está melhor, muito melhor, entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental, em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu. É provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso, não lhe convém, por agora, recordar-se entre os seus. E com um olhar ainda mais compreensível juntou, coopere. Evelina ouviu a observação de olhos lacrimosos, mas resignou-se. Afinal, concluiu intimamente, devia ser reconhecida aos que lhe haviam granjeado a bênção da nova situação. Não lhe cabia interferir em providências, cujo significado era incapaz de apreender. Adivinhando que o médico se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler, e se essa concessão lhe fosse feita, rogaria para que a casa lhe emprestasse algum volume em que pudesse colher ensinamentos de Cristo. Sensibilizado, o médico lembrou do Novo Testamento, e a breves instantes a atendente trouxe o livro mencionado. Restituída à solidão, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se lhe intrometia na imaginação, insistentemente. Se estava restaurada, qual se via, por que simples lembrança lhe imporia um retorno aos padecimentos de que se acusava liberta? Por quê? Percebia-se na posse de inenarrável euforia. Deliciosa sensação de leveza lhe mantinha a disposição para a alegria, como nunca sentira em toda a existência. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam assim tão fáceis de perder? Retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais com veemência, e se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado à retaguarda? Infelizmente para ela, confiou-se a semelhantes exercícios e, decorridos alguns minutos, a crise revelou-se, agigantando-se-lhe no corpo em momentos rápidos. Regelaram-se-lhe as extremidades, enquanto mantinha a ideia de um braseiro a requeimar por dentro, com a dispneia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos de doença, entretanto era tarde. O sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitira definitivamente distanciada. Atônita, premiu a campainha e pressimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. O médico reapareceu e administrou sedativos. Ambos, nem ele nem a enfermeira, lhe endereçaram um mínimo reproche, mas a doente lhes-leu no olhar a convicção de que tudo haviam compreendido. Em silêncio, davam-lhe a saber que não lhe ignoravam a teimosia e que, com toda a certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quisera experimentar por si mesma o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente.
Conquanto a bondade que dava mostras, o médico agiu com energia. Forneceu instruções severas à companheira de serviço, depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora Serpa em determinada região da cabeça e recomendou medidas especiais para que ela dormisse. Aconselhável obrigá-la a repousar mais tempo, controlada por anestésicos. A doente não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Evelina registrou as observações dele em franca modorra. Depois, abismou-se em pesado sono, do qual despertou muitas horas após, consciente de que lhe competia cuidar-se, evitando novo pânico. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida com caldo quente e reconfortante, que lhe calhou gostosamente ao paladar a afeição de néctar. Refez-se, vigilante, reconhecia-se sobre uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. Finda uma semana em descanso absoluto, com entretenimentos e leitura escolhida pelas autoridades que a cercavam, passou a caminhar no recinto do quarto. Ao retomar a verticalidade, assinalava em si mesma inequívocas diferenças. Os pés se lhe patenteavam leves, qual se o corpo houvesse diminuído de peso. Intensivamente e, sobretudo, no cérebro, as ideias lhe nasciam em torrentes vigorosas e belas, quase a se lhe materializarem diante dos olhos. Numa tarde em que se via mais amplamente estimulada a reaver os movimentos normais, abeirou-se da janela que dava para o pátio enorme e, do alto do terceiro andar que a hospedava, contemplou dezenas de pessoas que conversavam alegremente, muitas delas sentadas em torno de irisada fonte que erigia no centro do florido e extenso jardim. Aquela sociedade serena atraiu-a. Tinha sede de convivência, estreita que se achava, e austeras disciplinas. À vista disso, consultou a enfermeira se lhe era concedido descer, travar conhecimento com alguém. Afinal, sugeriu com otimismo, uma casa de saúde não deixa de assentar-se um navio em cujo bojo as criaturas se interessam umas pelas outras, estendendo-se-lhe as mãos. A serviçal achou graça, escorou-a nos braços para a descida. Poderia sim divertir-se ali, o ambiente lhe faria bem. Ao mesmo tempo, lhe seria lícito granjear uma e outra amizade. Deixada a sós, fitou ansiosamente os rostos que a rodeavam. Figurou-se-lhe estar no seio de vasta família de pessoas afins pelo coração, mas quase todas desconhecidas entre si, qual acontece num balneário. Todos os circunstantes acusavam-se na posição de convalescentes, adivinhando-se-lhe sem dificuldade os vestígios das enfermidades de que haviam conseguido evadir-se. Evelina interrogara-se quanto ao melhor processo de estabelecer contato com alguém, quando viu um homem, não longe, que a fitava evidentemente assombrado. Oh, não era aquele cavalheiro? Exatamente, Ernesto Fantini, o improvisado amigo das termas? O coração bateu-lhe agitado, estendeu na direção dele os dois braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava, de alma aberta. Fantini, pois era ele mesmo, ergueu-se da poltrona em que se aguardava e avançou para ela a passos rápidos. Evelina, dona Evelina, estarei realmente vendo a senhora? Eu mesma, respondeu a moça chorando de alegria. O recém-chegado não foi estranho à emotividade daquele minuto inesquecível. Lágrimas lhe rolaram no rosto, simpático e sisudo, lágrimas que ele buscava enxugar, embaraçado, procurando sorrir. Muito interessante, amigos, muito interessante esse capítulo. Não é verdade? Dos outros nós vimos tantas dores nos desencarnes. Esse aqui está lindo, lindo. Mas vamos às observações. Fenômeno comum descrito por várias pessoas que passam por EQM, experiências de quase morte, e descrita por textos espíritas. Diz o texto, relembro que todas as palavras em amarelo são cópias do texto original. A faziam regredir na estrada das próprias reminiscências. Fazemos uma recapitulação acelerada de nossa vida, desde a infância aos momentos importantes.
Sentia fome. Já tivemos informes de que a fome, sede, frio, calor e tantas sensações físicas estão presentes no perispírito. 3. Não acreditando no médico, Evelina começou a pensar no que deixou na matéria densa e, como avisada, decorridos alguns minutos, a crise revelou-se, agigantando-se-lhe no corpo em momentos rápidos. As ligações mentais com o estado físico do corpo doente registraram no perispírito as sensações da doença. Precisamos entender esse processo para manter nosso equilíbrio mental e psicológico em níveis positivos, seja encarnado ou desencarnado. E quando desencarnamos, temos a disciplina para deixar tudo para trás, para nosso bem e dos que ficaram. Não é tarefa fácil, mas se já começarmos a pensar assim, quando for necessário, será bem mais fácil. 4. O médico reapareceu e administrou sedativos, injeção calmante. Não foram passes magnéticos, foram medicamentos injetáveis, certamente porque ela ainda não sabia de seu real estado. Sabemos que o perispírito tem todas as células, como tem um corpo físico, órgãos e funcionalidades. Não é verdade? Temos muito a aprender sobre o perispírito e a vida no mundo espiritual. Felizmente, André Luiz está nos informando muita coisa. Deixo aqui meu e-mail, o meu contato. Lembro sempre do espaço para comentários aqui mesmo no YouTube. Aguardo todos vocês com muito carinho no próximo capítulo.